Você já ouviu falar o que é tecnofeudalismo? Eu vou pedir pro Igor explicar, porque quem sugeriu essa pauta foi ele, mas eu comprei, porque, olha, essa dá pra gente discutir aqui. A gente vai falar, então, o que é feudalismo e o que é tecnofeudalismo. Então, vamos lá. Tecnofeudalismo foi um tema que eu sugeri na minha entrevista de emprego aqui. Verdade. Eu falei que eu cheguei cheio de ideias. A Flávia sempre fala isso. Ah, você não é menino das ideias? Então vai lá no podcast agora falar suas ideias. E aqui estou eu. Vamos lá. Para você entender um pouco desse conceito, né, vamos começar explicando o que é o feudalismo. Mas bem básico, tá? Na Idade Média, né, a famosa Idade das Trevas, não existiam cidades, estados, países existiam, mas era diferente como a gente conhece hoje. Não eram nações, Não eram nações. Não eram democracias também, não, né? Bem longe disso. E o que acontecia? Os reis dividiam as terras que eles tinham em feudos. Feudos são como se fossem estados, grandes áreas. E esses feudos eram cuidados pelos senhores feudais, e esse era o sistema político, econômico e social da época. Eles cuidavam dos feudos, então eles tinham os vassalos, que eram basicamente quem mandava os servos tirar a plantação, cuidar Eram os intermediários. Os intermediários, né? Exatamente. Então, quem tinha terra... Quem tinha terra tinha tudo. Tinha tudo. Certo. Séculos se passaram, chegamos no capitalismo, e alguns especialistas dizem que estamos vivendo o capitalismo tardio, né? Porque é um sistema que ele acaba sendo tóxico para ele mesmo. Ele trabalha para que ele acabe. E... é a cobra correndo atrás do próprio rabo. Exatamente. Esse conceito de tecnofeudalismo foi popularizado pelo economista grego, perdão que meu grego não tá dos melhores hoje, Yanis Varoufakis. E pelo francês, que também não tá dos melhores hoje, Cédric Durand. E, bom, basicamente, a ideia deles é que, assim como os senhores feudais controlavam as terras e cobravam tributos também, hoje as big techs, né, como Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft... Uber, insira aqui qual é a sua favorita, né? Escolha Amazon, Uber, Airbnb... tudo, né? Mercado Livre. Exato. Tem até as nacionais, todas. Controlam as plataformas digitais e extraem valor de quem usa, né? Então, no capitalismo, a lógica de lucro, ela se dá muito naquele esqueminha de, indústria produz um produto. Esse produto é todo o esforço que eu fiz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem dá lucro são os dados. Então, isso mudou. E essas big techs, elas controlam os dados, os algoritmos e a infraestrutura digital. Então, segundo a teoria deles, os mercados estão sendo substituídos por plataformas de comércio digital e elas operam como os antigos feudos, né? Da seguinte forma, os usuários digitais se tornam os servos, enquanto os detentores do capital tradicional, o maquinário, redes telefônicas, robôs, tudo isso que ainda existe, se limitaram ao papel de vassalos. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído pelo seu antecessor feudal, a renda. Então, o que acontece, né? No passado, a internet era revolucionária, era a terra da liberdade, democrática. Né? Acesso para todo mundo. E o que acontece é que hoje em dia não há vida econômica fora delas. Né? As economias são baseadas nela. Eu até trouxe um dado... E você fica preso nessas plataformas, exatamente, né, Igor? Elas competem entre si. Elas competem entre si, muitas vezes criando monopólios, né? Acho que o monopólio é uma característica do tecnofeudalismo, né? Sim. A gente estava falando sobre o monopólio do delivery aqui antes do programa começar, né? Quando você já substitui, vou pedir um iFood, né? Você não vai pedir um delivery, é pedir um iFood. Então você já tem um monopólio e você tá falando ali sobre estar preso nessa plataforma. Parece que você não pode pedir de nenhuma outra, né? Não pode usar nenhuma outra. E é engraçado que quem usa alguma coisa fora... é visto meio como ET, né? Sim, então, por exemplo, se você escuta música e você não usa o Spotify... Nossa, onde você escuta música? Nossa, como que você escuta música, 2025? né? Sendo que tem outras, né? Que são igualmente... eles talvez não sejam a maior, mas também fazem parte do tecnofeudalismo. Claro, também que tudo estão isso inseridas, é um plano, né? É um planejamento inteiro que as empresas têm para elas virarem a coisa. Então, a música é o Spotify, o delivery é o iFood. Sabe? É esse Ou tipo seja, de coisa. a empresa vira a coisa mesmo. A busca é o Google, né? E assim por diante. Mas você estava me contando, antes da gente entrar no estúdio aqui, sobre a
NVIDIA, né? Então, vamos lá, porque o tecnofeudalismo é um movimento crescente e ele é preocupante porque as Big Techs, Flávia, elas têm mais PIB do que a maior parte dos planetas. Do planeta, gente, não, dos dos países. E a NVIDIA... Vamos repetir. Uma empresa... Vamos lá, a NVIDIA, só hoje, bateu o recorde histórico de valor de mercado. Tá preparado para o valor, Flávia? Meu Deus, será que eu tô? Ainda bem que eu tô sentada. Ela se tornou a primeira empresa a atingir 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Quantos zeros são isso? Eu não faço a menor ideia. Nosso cérebro não é planejado. Eu não tenho não é programado pra pensar cognição nisso. Não é pra possível. saber quantos... Mas para uma comparação, o PIB do Brasil é de 2,179 trilhões de dólares. Metade. Então, a NVIDIA é o dobro do Brasil. Vale o dobro do Brasil. Vale o dobro do Brasil. As 5 maiores Big Techs somadas são NVIDIA com 5 trilhões, a Microsoft com 4 trilhões, Apple com 4 trilhões, quase arredondando, a Google com 3 trilhões e a Amazon com 2 trilhões, tudo em dólares. Somadas, elas são maiores que o PIB da China, que é a segunda maior economia do mundo, quase a primeira. Nossa, o meu coração até deu uma paradinha aqui. Mas e Igor, e como é que a gente vai então sobreviver nesse mundo e navegar nesse mundo? Como que você acha, né? Vamos refletir aqui juntos. Que a gente vai sobreviver nesse mundo, sendo que a gente não vai parar de usar essas plataformas, porque elas já estão intrínsecas no nosso dia a dia. Mas a gente também tem que fazer uma reflexão, tem que usar isso de uma forma consciente. Eu acho muito difícil mudar o panorama, mudar essa ida pro tecnofeudalismo por conta da máxima que todo mundo conhece, né? O dinheiro manda no mundo e eles detêm o dinheiro. Mas o governo pode fazer algumas coisas para ajudar. E em 2025, por exemplo, o governo federal enviou à Câmara o projeto de lei que busca regular as Big Techs. Isso já dá uma segurada. Uma coisa que eu lembrei agora, que aconteceu recentemente, muita gente estava defendendo a Netflix, né? Porque saiu um balanço e eles disseram que tiveram um déficit aqui no Brasil. Sim, eu vi esse vídeo. E aí, o que acontece? Que eles tiveram que pagar um imposto a mais no Brasil, né? Mas na verdade é só porque eles não estavam pagando esse imposto. E por que esse tipo de imposto é importante? Porque pensa, a Netflix é uma empresa de fora do Brasil. Ela vem pro Brasil, pega o dinheiro dos assinantes e ela não deixa esse dinheiro no Brasil. Ela pega esse dinheiro e manda pra fora do Brasil. Pra matriz nos Estados Unidos. Então, a economia não fica balanceada assim. Sim. Todo o dinheiro que a gente produz, toda a nossa força bruta, o PIB do Brasil, acaba indo um pouco para outra empresa de outro país. Aquela linha na sua fatura do cartão de crédito lá que tá indo pra Netflix, que é recorrente, que aliás o modelo recorrente é bem típico desse tecnofeudalismo, né? Porque você, sem pensar, tá pagando lá todo mês. Se você esquecer de cancelar, você tá pagando e etc e tal. Ele não tá indo... Você que gosta de encher a boca pra falar, não, mas as empresas geram emprego, pagam imposto, não sei o quê. Nem tá ficando aqui esse dinheiro, né? E pra quem também fica aí dizendo, né, que tem que ter Estado mínimo, que tem que ter a mínima intervenção do Estado. Se o Estado não intervir, aí né, que as Igor? Big Techs Aí que ferrou de tudo. Entendeu? Se não tiver regulamentação, se não tiver um limite, se eles não colocarem essa linha do limite, se o governo não fizer isso, e são os governos, não só do Brasil, os governos dos países, né? A gente sabe que tem país que proíbe TikTok, né? Sim, acho que na sim. China é proibido eles TikTok, têm outra versão, né? Tem uma outra versão lá. Então é esse limite, é essa linha que os governos vão ter que setar, o que é um grande desafio para eles, porque existe um grande lobby das Big Techs claro, também, e isso é o grande problema, né? Se nada for feito, o Elon Musk será o seu senhor. Sim, basicamente Meu Deus. isso. Gente, já pensou ser mandado pelo Elon Musk, que é um cara que tem uma inteligência um pouquinho limitada, né? Ele tem Carisma, desinteligência real, né? Não é ele tem a artificial. desinteligência real.